Pessoal, acabei de gravar esse vídeo que eu tô postando agora, esse que vocês estão vendo, e eu tô fazendo isso no final do vídeo, mas eu vou botar no início, porque eu quero agradecer de coração a todo mundo que tá comentando os vídeos e, enfim, todo mundo que tá se inscrevendo no canal. Eu tô muito surpreso porque eu não esperava que tivesse um público, uma audiência nos meus vídeos tão positivas assim, né? Pessoas realmente que são de Deus, pessoas que estão comentando coisas boas e, enfim, eu tô gostando muito de poder responder vocês, tô gostando muito dos comentários que vocês estão fazendo nos vídeos. Eu tô muito surpreso, eu realmente não esperava, então eu queria tirar essa parte inicial aqui do vídeo para agradecer de coração todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que está comentando nos vídeos e que está gostando. Eu realmente espero trazer uma coisa diferente aqui, né? Eu não vou aparecer aqui botando a cara no gelo de manhã ou saindo para correr 4h45 da manhã, só fazendo isso um dia da minha semana, que é o dia que eu estou gravando, porque eu quero mostrar que eu sou excelente ou que eu sou um super-herói e você que está aí na sua casa, que está desanimado, que está desamparado, não está conseguindo, você se sente mais frustrado ainda do que está vendo meu vídeo. Foi até por isso um dos motivos de eu estar fazendo o vídeo, né? Eu quero mostrar a verdade mesmo da minha vida, a minha realidade. Hoje, por exemplo, acho que são 11h30 da manhã. Era para eu ter acordado 7h30, acabei acordando 9. Estava bem cansado de ontem, não comecei a trabalhar ainda. Provavelmente vai virar uma bola de neve, vou dormir tarde e amanhã eu vou acordar mais tarde ainda. Vou ver o que eu faço para poder mudar isso. Porque durante a semana é normal, eu me perco às vezes, eu não consigo ir na academia, ou então vai ter um dia que eu estou muito cansado e acabo descontando em comida, e tá tudo certo. O importante é que no próximo dia eu me renovo e eu tento fazer as coisas certas novamente, tá? Enfim, eu queria agradecer mesmo de coração a todo mundo que está se inscrevendo e deixando seu comentário aqui no vídeo, que geralmente não, né? Em 100% das vezes são comentários muito positivos que eu realmente não esperava estar com um público tão de Deus mesmo, tá bem? Muito obrigado, pessoal. E aí, galera, tudo bem? Olha o Chandler aí. Como vocês estão? Espero que estejam tendo uma semana abençoada. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre bolsa de estudos com vocês, né? Como que eu consegui as bolsas de estudos para poder estudar aqui nos Estados Unidos. Eu consegui bolsa tanto para graduação quanto para pós-graduação. A minha de graduação foi muito maior, foi uma bolsa bem significativa, né? Eu acho que foi na casa aí dos 700, 600 mil reais que eu recebi de bolsa de estudos. Que foi o que me fez possível, né? Que fez possível eu vir estudar aqui nos Estados Unidos. Sem as bolsas, provavelmente eu não teria conseguido. Quando eu apliquei para pós-graduação, as coisas já foram um pouquinho diferentes, né, para o meu mestrado. Inclusive, eu não comecei, tá? Eu ainda vou começar. Eu ganhei uma série de bolsas para algumas universidades, mas eu optei para ir para uma universidade que me deu menos bolsa. Porque eu já tinha a capacidade financeira de, junto com a bolsa, escolher a melhor opção para mim. E não necessariamente a melhor opção foi a maior bolsa que eu consegui ali, né? Enfim, eu consegui outras oportunidades também, como assistente de professor para poder dar aula, assistente de pesquisa, coisas que também me ajudaram, tá? Mas eu só começo no ano que vem, o meu mestrado. Então, ainda tem bastante tempo aí, tá? Pode ser até que eu não comece, pode ser que... Porque era para eu ter começado agora, em agosto, mas eu pedi para eles para poder começar só no ano que vem. Porque tinha muita coisa acontecendo em questão empresarial e eu pedi para eles postergar essa admissão, né? E eles foram tranquilos, eles falaram, tudo bem, não tem problema, tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês hoje de como que eu consegui as bolsas, ou quais são as coisas mais importantes para você conseguir as bolsas de estudos, as situações para você conseguir as bolsas de estudos, os valores e etc. Beleza?
Mas antes de falar de bolsa, pessoal, eu queria só ler uma passagem aqui para vocês que eu estou estudando na segunda epístola de Paulo, que eu achei bem interessante. E talvez alguém tire proveito dessa palavra aqui, tá bom? É na segunda epístola de Paulo, tá? No capítulo 4, versículo 7. O poder de Paulo vem de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eu acho uma passagem bem importante para os dias de hoje, do que a gente passa. Muitas vezes a gente se sente, como Paulo descreveu, né? Angustiado, desanimado, destruído, por consequência de características sociais que nós temos hoje, né? Um mundo de muita informação, um mundo de muita correria, um mundo de muitos anos vividos em poucos anos. Então acho importante a gente sempre se sentir amparado em Deus, ter essa palavra no nosso coração, para que a gente não se desanime e para que os momentos que sejam considerados momentos de tribulação, eles sirvam para fortalecer o nosso elo com Deus e não enfraquecer. Porque Deus utiliza desses momentos para poder conversar com a gente, Deus utiliza desses momentos para poder fazer a gente sentir o peso da glória e estar em uma conexão mais forte conosco, tá bom? É isso. Vamos pro vídeo agora. Bolsa de estudos é um tópico que pode ser muito complexo, né? E pode ser muito simples ao mesmo tempo. Mas tem um problema aí muito grande que é... Já tem muito tempo, muitos anos que eu tô vivendo esse mundo. Talvez 4 ou 5 anos. Então, às vezes, eu lembro que várias coisas pareciam muito complexas para mim antigamente e hoje são muito fáceis. Então, eu posso cometer aqui o erro de estar passando algo para vocês que na minha cabeça é muito simples, quando na verdade não é. Porque quando a gente fala sobre estudar fora, para pessoas que têm a realidade financeira de não poder simplesmente pagar por uma agência, ou os pais não estudaram fora, então essa pessoa não tem esse conhecimento, parece que você está navegando numa estrada completamente nublada, em que você não consegue ver nada na sua frente. Então, assim, eu entendo e vou tentar ao máximo tornar as coisas o mais simples possível. Dito isso, quando eu falo sobre bolsa de estudos, eu apliquei tanto para bolsa de estudos de graduação quanto para pós-graduação. Mas existem outras coisas, né? Eu sei que as pessoas, quando pesquisam sobre bolsas, elas também querem programas de verão, às vezes cursos de baixa duração, uma oportunidade de ter esse intercâmbio cultural entre países. Então, eu quero ir para os Estados Unidos para poder viver 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas de um intercâmbio cultural específico e ganhar uma bolsa para poder realizar esse tipo de estudo. Tudo se baseia na premissa de você não ter a condição financeira ou você querer um incentivo financeiro para poder estudar fora, né? E basicamente foi por isso que eu passei. Na minha época, eu apliquei para graduação. E na graduação tinham diversas bolsas de estudos, tá? Tinham bolsas do tipo de necessidade financeira, ou seja, algumas universidades nos Estados Unidos, a partir do momento que você é aprovado para entrar nessa faculdade, e aí eu estou falando das melhores universidades dos Estados Unidos, eles consideram a sua realidade financeira para poder calcular o quanto você deveria pagar para essa instituição. E na maioria das vezes, né, por conta da nossa moeda, do real, ser desvalorizado em relação ao dólar, e por conta dessas universidades serem extremamente caras, já que a gente está falando de universidades aqui que são as melhores universidades dos Estados Unidos, em sua grande maioria privadas, elas acaba sendo muito inviável para um brasileiro, para uma família brasileira conseguir arcar com esses custos. Então, a maioria das pessoas, eu estou dizendo assim, 99% das pessoas que passam nessas universidades
na graduação não vão pagar absolutamente nada, tá? Quais são essas universidades? Harvard, Stanford, Yale, talvez a Brown, talvez Cornell, universidades que são Ivy League, né, que é uma liga que surgiu do esporte aqui nos Estados Unidos, mas ficou muito conhecida pelo poder acadêmico dessas universidades, tá bom? Mas passar nessas universidades não é realidade para muita gente. A gente vê que nessa onda de marketing digital, de enriquecer, muita gente vendeu esse sonho, né, de que qualquer pessoa pode passar em Harvard, qualquer pessoa pode passar em Stanford, em Yale e etc. Mas não é assim. Se a gente for parar para ver a taxa de admissão dessas faculdades a nível de graduação, a gente está falando de 1 a 2% dos aplicantes, tá? E às vezes essas universidades chegam a receber milhões de aplicações, tá bom? Então, não é simplesmente qualquer um que vai estudar lá porque se dedicou durante 6, 4 meses. Pelo que eu vi, na maioria das vezes essa pessoa teve uma preparação ao longo dos anos. E durante bastante tempo, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos. Eu já vi gente começando a se preparar para poder estudar em Harvard com 6, 7 anos de idade, tá? Mas é possível, tá bom? Se você conseguir entender o que essas universidades procuram, você consegue adaptar o seu perfil, você consegue atingir os objetivos necessários para poder estudar nessas universidades. A primeira coisa é que você precisa ser excelente academicamente. Então a gente está falando de pessoas que possuem médias nas suas escolas altíssimas, tá? Comparado com os outros alunos. E você também precisa ir muito bem nas provas. Existem provas que você precisa fazer para poder ingressar numa universidade nos Estados Unidos. E nesse caso você precisa sempre se destacar academicamente das outras pessoas que realizam essa prova, tá bem? A segunda coisa é o impacto que você tem e o sonho também que você tem para poder fazer aquela instituição, para poder cursar um curso, né, um específico naquela instituição. Como assim? Quando uma universidade paga um valor para você, né, te dá uma bolsa de estudos, ela está esperando alguma coisa de você. Tem um motivo do porquê que ela está fazendo isso, né? E o motivo é que quando você não está pagando por algo, provavelmente você é o produto, né? E para a faculdade você é o produto deles. Então eles esperam alguma coisa de você. Eles esperam que você carregue o nome da faculdade, carregue o legado e traga benefícios para o nome daquela faculdade. Tanto em termos de pesquisas, tanto em termos de empreendedorismo, tanto em termos de política, influência e entre diversos fatores que você pode fazer isso. Então é muito importante você observar isso, né? Você saber que provavelmente você vai ter que ser algo, você vai ter que carregar essa influência de estar fazendo aquela faculdade em troca da bolsa de estudos. Eles esperam alguma coisa de você. Não é simplesmente eles te darem uma bolsa de estudos porque ele acredita que você é um excelente aluno e você merece. Muitas pessoas merecem, tá, pessoal? Mas a gente tem que jogar com a realidade às vezes, tá? Concordando ou não. Então, o que eu aconselho muito a vocês é procurarem pessoas que conseguiram aquela bolsa em específico. Essas pessoas, analisando o perfil dessas pessoas, você pode ter uma noção muito maior do que a faculdade está realmente procurando, do que eles esperam de um candidato para aquela bolsa em específico. Geralmente, essas pessoas que recebem essas bolsas de necessidades financeiras, elas têm um impacto muito grande, uma promessa de ser muito influente. Então, são pessoas que participaram de intercâmbios, são pessoas que participaram de debates da ONU, são pessoas que tiveram êxito em Olimpíadas nas escolas de matemática, de física. É realmente um investimento que a faculdade está fazendo para que essa pessoa carregue o legado e o nome da faculdade. Então, tem muita gente que se prepara desde novinho, né, participando de diversas atividades extracurriculares, estudando o inglês e etc. Tá bom? Em contrapartida, existem outros formatos de bolsas. Por exemplo, eu não me preparei durante todo esse tempo. Então, eu tinha que me basear na minha habilidade acadêmica e no que eu conseguia mudar naquele tempo, né? Porque quando eu apliquei, nem agora, né? Eu não posso mudar o passado, eu não posso mudar o que eu fiz com 10, 11, 12 anos de idade.
mas eu posso me destacar academicamente na prova do SAT, por exemplo, que é como se fosse um Enem americano, né? Mal comparado. Então, eu foquei em tirar uma nota muito boa. Eu foquei em melhorar minhas atividades extracurriculares com que eu podia fazer naquela época, né? Então, eu consegui uma bolsa que foi mais de mérito acadêmico para o programa de honra da faculdade, explicando e me vendendo mesmo, né? Falando como que eu poderia contribuir com o programa de honra, quais eram as minhas intenções na faculdade, como que eu iria trazer a minha cultura para o campus e como que eu iria melhorar no geral um programa, participando de clubes, dando sugestões, fundando clubes e etc. Basicamente é isso, você se vendendo para a faculdade em como que você está dando retorno para esse investimento que eles estão fazendo em você, tá bom? E para isso você precisa de planos bem definidos, para isso você precisa de coerência na sua aplicação, para isso você precisa de muito esforço e de destaque também. Algumas bolsas já são automáticas, então, por exemplo, existem bolsas daqui nos Estados Unidos de graduação em que você consegue essas bolsas baseado nas suas notas. Então, se você no ensino médio teve uma média 9,5 de 10, você já consegue uma bolsa. Elas não costumam cobrir 100%, a não ser que essa nota seja muito alta. Então, algumas faculdades dão bolsas automáticas de 100% para quem tira mais de 1.500 no SAT, que é uma nota altíssima, tá? Provavelmente os 5% das melhores notas nos Estados Unidos. Fora isso, elas costumam quase chegar em 100%, tá? Às vezes 75%, às vezes 50%, mas já é uma ajuda em tanto, né? Se você começar a somar bolsas que você pode conseguir, essa pode ser uma bolsa que vai dar uma ajuda bem bacana. Por exemplo, eu consegui esse tipo de bolsa, eu consegui duas bolsas. Uma baseada nas minhas notas automática e outra baseada nos méritos. Então, é uma bolsa mais holística, né? Uma bolsa um pouquinho mais abstrata, em que eu tive que escrever redações, eu tive que explicar o porquê que eu deveria ganhar aquela bolsa, o que eu iria fazer com ela. Eu acho que o ponto principal disso tudo é a dificuldade que a gente tem de poder encontrar essa bolsa, né? Ela geralmente, durante muito tempo, para falar a verdade, essas bolsas ficaram presas nas mãos de pessoas que tinham essa informação e vendiam essa informação de forma muito cara. E por isso que essa ideia de estudar fora sempre foi muito elitizada. Sempre foi para pessoas que tinham conhecimento o financeiro, né? Poder financeiro para poder bancar uma faculdade do filho fora. E não quem realmente precisava. Eu acho que hoje em dia as coisas estão mudando. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou batalhando para que isso mude e que as bolsas de estudos sejam realmente eficientes e parem na mão de quem realmente precisa de um auxílio financeiro. E, enfim, eu acredito que com o passar do tempo essas coisas vão mudar, porque a gente está vivendo num mundo em que a informação hoje é muito mais acessível do que antigamente, né? E eu não vejo muito sentido do porquê ter agentes ainda fazendo esse tipo de intermédio entre serviços, tá bom? Quando você fala de pós-graduação, que é a bolsa que eu também apliquei, as coisas ficam um pouquinho diferentes, porque a gente já leva em consideração pesquisas, a gente já leva em consideração... Tudo bem, existem bolsas relativas a notas de prova, existem bolsas relativas à média da faculdade, mas a grande maioria de bolsas vão basear em outras coisas, tá? Elas vão se basear em você dar assistência para um professor. Então, você ser um assistente de professor de graduação, então você vai auxiliar na aula dos alunos de graduação. Ela vai se basear muito em pesquisa, então o pessoal que é acadêmico, por isso que o pessoal quando me pergunta, João, você acha que eu devo fazer faculdade? Eu sempre falo, faz faculdade e se engaje muito na faculdade que você está fazendo. Participe de iniciação científica, participe de qualquer tipo de programa que você tenha ali de intercâmbio ou de voluntariado. Esteja engajado na faculdade que você faz no Brasil, não importa qual. Tenta tirar o maior proveito possível, porque isso no futuro pode ser que seja diferencial para você conseguir uma bolsa na sua pós-graduação no exterior, tá? E a maioria dos países se comportam da mesma forma, tá?
Acredito eu, na verdade, não tenho certeza, não posso afirmar isso. Mas dos países que eu apliquei, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, França, Alemanha, Holanda, todos esses se comportam da mesma forma, assim. Eles levam muito em consideração o perfil holístico da pessoa. Então, não somente a nota que você tem, mas quem você é, o que você fez, o que você sonha em fazer, aonde você quer chegar e qual a sua filosofia de vida, tá? Todas essas faculdades se importam muito com isso. Tá? Principalmente as que dão muita bolsa de estudos. É óbvio que você tem as faculdades de níveis um pouco menores, e aí essas faculdades não importam muito. Tem algumas faculdades que, se você tiver o dinheiro para pagar, você entra, paga e faz. Assim como no Brasil e assim como em qualquer lugar do mundo. Tá? Outras faculdades não importam muito com o dinheiro que você tem. Eu acabei de ver um post, para falar a verdade, no LinkedIn esses dias, de um rapaz que criou uma empresa. Ele é muito jovem, 16 anos. Ele criou uma startup, vendeu essa startup por milhões de dólares e criou uma outra startup que já está valendo bilhões, tá valendo 1 bilhão, eu acho, a startup. O garoto tem 16 anos, 17 anos. É uma história muito doida. E ele aplicou e ele foi reprovado em todas as Ivy Leagues. E aí ele estava fazendo um post lá falando mal dessas universidades. Então, você vê que não é somente uma característica específica que vai te fazer entrar. Não é porque você é incrível em uma coisa só que você vai entrar nessas faculdades. Eles levam em consideração o entorno geral sobre a pessoa, né? Tudo que a pessoa fez, quem ela é, qual é a cultura, como ela pensa e o que ela quer alcançar. E como que isso vai representar a faculdade. Porque a gente tem essa cultura... A gente não, eu não sou americano. Mas aqui, eu me formei numa universidade nos Estados Unidos e aqui tem muito essa cultura de você vestir a camisa da faculdade. É como se fosse um time de futebol, né? Você fala, eu me formei nessa faculdade, eu tenho essa cultura, tá? E eu compartilho dos valores da minha faculdade. Então a faculdade quer pessoas que compartilhem daquele valor também. Muito importante isso. Enfim, para o mestrado, para o pós-doutorado, né, doutorado e etc., as coisas mudam um pouco e essas bolsas ficam cada vez mais abstratas. É sobre você ter uma maior conexão com a pesquisa do professor. É sobre você ter uma maior conexão com a faculdade. Ter oportunidades e ter o porquê de conseguir aquela bolsa em específico. Tá? No pós-doutorado, eu até incluí o pós-doutorado aqui, mas é bem diferente. Tá? Eu acho que eu nem preciso falar muito sobre pós-doutorado, porque já é um pessoal que tem um maior conhecimento e eles são capazes, geralmente, de se virar e conseguir encontrar as bolsas. Tá? É mais para pessoal de graduação e pós-graduação. Então, foi esse processo de entender tudo isso que demorou muito para mim, né? E aí, isso eu só falei de uma forma geral, porque aí vão entrar todas as características das aplicações. Você tem diversas redações que você vai ter que redigir, que você vai ter que fazer para poder mostrar quem você é, tá? Você vai ter a oportunidade de mostrar suas atividades extracurriculares, o seu pensamento, como que você saiu de uma situação complicada na sua vida, o que você aprendeu, tá? Quais são suas prioridades, quais são seus sonhos. Geralmente essas redações são feitas para você mostrar mais de quem você é, além das notas, além das coisas acadêmicas, tá bom? E depois algumas universidades também têm as entrevistas, né? Que não são tão comuns assim, mas, por exemplo, as universidades, as melhores universidades dos Estados Unidos, pelo menos, do Canadá também, até algumas da Inglaterra, eles têm essa parte da entrevista no final, né? O último, digamos assim, o último requerimento para a pessoa ser aceita é a entrevista, tá? Porém, não é tão comum assim, porque são só as melhores faculdades mesmo. Na minha época de graduação, quando eu apliquei, e até eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, né? Se você tem curiosidade, eu não sei qual exatamente, mas eu tenho um pouco vídeo, dá para você ver tudo aí. Eu apliquei muito para essas bolsas automáticas e acabou que eu não conseguia bater o valor necessário. Eu conseguia bolsas de 60%, 70%, porque eu tinha notas muito altas, mas não era o suficiente para mim. Eu precisava de mais bolsa, eu precisava de emprego por conta da minha realidade financeira, né? Então foi bem complicado para mim, né? Eu expliquei como que eu consegui minha bolsa de graduação num vídeo aqui.
E foi muito mais por sorte, óbvio que eu estava preparado, estava no momento certo, mas foi por ter conhecido a pessoa certa e por essa pessoa ter confiado em mim, né? E graças a Deus eu consegui corresponder a essa confiança, consegui ir muito bem na parte é, acadêmica da faculdade, consegui honrar os meus valores durante a faculdade. Eu termino a minha faculdade com o alívio de ter feito o meu melhor, assim, sabe? Eu estudei para todas as provas, tirei o máximo de A, me formei com uma nota altíssima, com honra, enfim, com tudo que eu pude fazer durante a faculdade, eu realmente fiz e me dediquei. Então, mostrou que realmente essa confiança que foi depositada em mim valeu a pena, né? Mas não existe somente bolsas de estudos de graduação e de pós-graduação. Você tem bolsas também de alguns tipos de programas de intercâmbio diferentes, né? Então, você tem bolsas para poder participar de uma conferência, para você poder participar de um hackathon para a galera de tecnologia. Você tem bolsas para atuar em programas de intercâmbio cultural, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Tem diversas oportunidades. A parte mais complicada é você realmente encontrar essas oportunidades. O que eu fazia na minha época era eu reservava um tempinho do meu domingo para poder só pesquisar bolsas de estudos, para poder ter uma maior chance de encontrar uma que se encaixasse no meu perfil ou que eu fosse capaz de construir o meu perfil para poder conseguir aquela bolsa, tá? Essa foi a minha estratégia mais ou menos. No começo foi uma estratégia bem difícil porque era um pouco desanimador, né? Você não sabe muito bem o que você vai fazer. Você começa procurando no Google e etc. Mas hoje em dia você tem até o chat GPT, eu acho que pode te ajudar bastante em você tentar achar bancos de dados de bolsas, tentar encontrar bolsas até através do chat GPT mesmo. Então, acho que está um pouquinho mais fácil do que antigamente. Mas eu ficava batendo na parede ali, com a cabeça na parede no Google, porque eu não conseguia encontrar certas bolsas, eu não entendia o que os textos falavam. É, Muitas vezes era difícil navegar nos sites, porque eram sites antigos ou desatualizados e etc. Ou eu não entendia se aceitavam estudantes internacionais ou não. Mas com o passar do tempo foi ficando cada vez mais fácil, eu fui pegando cada vez mais os caminhos ali, os atalhos para poder achar as informações e ser muito mais efetivo nas pesquisas. Então, antigamente, quando eu já cheguei a demorar horas e horas para poder extrair uma informação de uma bolsa num site de uma faculdade, hoje em dia eu consigo fazer em 10 minutos, 5 minutos, tá? Isso foi até uma outra coisa que eu achei bem legal, de uma estratégia que eu utilizava. Eu pegava as faculdades, as melhores faculdades do país, então pegava uma lista de 50 melhores faculdades do país, e eu ia entrando no site de uma a uma, para poder achar bolsas de estudos. Então, geralmente tinha uma barrinha de pesquisa e eu digitava lá, International Scholarship, que é bolsa internacional, tá? Porque muitas vezes eu passava muito tempo procurando uma bolsa e falava, essa bolsa aqui é incrível, é para mim, e eu não sabia que era só para nacional, né? Só para quem era cidadão daquele país específico e não para internacional. Eu não sabia que tinha essa diferenciação. Então é muito importante que você pesquise as bolsas que são somente para estudantes internacionais para você não perder seu tempo. E se você não encontrou nada, né, se é ou não, manda um e-mail, geralmente tem um e-mail de contato que as pessoas da faculdade, em 99% das vezes, elas vão te responder e vão te ajudar também. E eu posso fazer um vídeo específico falando sobre todas as minhas aplicações do mestrado. Eu apliquei para 5 ou 6 universidades. Eu apliquei para a Indiana University, a Universidade de Notre Dame. Eu apliquei para a Universidade de Virgínia, né? Para Vanderbilt, que é a que eu assinei o contrato para poder ir aqui no Tennessee. Apliquei também para Harvard. E acho que eu devo estar esquecendo de uma ou outra, mas essas foram. A Universidade da Carolina do Norte também. Essas foram as universidades que eu apliquei. Acho que uma ou duas eu fui rejeitado, nas outras eu passei com bolsa. A que eu passei com maior bolsa foi a Universidade de Notre Dame, que é uma excelente universidade. Mas eu acabei optando pela Universidade de Vanderbilt aqui no Tennessee, em Nashville, porque é uma cultura que eu gosto bastante aqui do sul, né? Acho que sudeste dos Estados Unidos. É um local que eu gosto bastante também. Enfim,
foi onde eu visitei as faculdades e onde eu senti que era o local certo para mim, né? Eu teria o apoio necessário para poder alcançar meus objetivos. Se vocês quiserem, eu consigo até fazer um outro vídeo mostrando mais da minha aplicação. Posso compartilhar com vocês também. Eu não sei se tem alguém aplicando para fazer graduação, para poder fazer pós, mas eu ainda tenho todas as minhas redações, tudo que eu utilizei para poder conseguir a bolsa de estudos, né? Eu ainda tenho salvo. Eu posso até enviar para vocês e, enfim, ajudar. Se você está nesse processo de estudar fora, de conseguir uma bolsa, de aplicar para uma graduação, para um mestrado, é, pode me mandar qualquer tipo de sugestão de conteúdo, pode mandar suas dúvidas no comentário, tá? Que eu vou ficar feliz em responder e ajudar vocês.